Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos à Novela da Vida Real Especial. A depressão é uma das armas que o inimigo usa para levar pessoas à destruição e até mesmo ao suicídio. Um dos principais indícios é a tristeza e a falta de autoestima. E somente pela fé no Senhor Jesus é possível vencer este mal. Hoje você vai conhecer a história da Adriana, vítima de depressão, viu o inimigo destruir aos poucos tudo o que havia conquistado. Confira. Essa depressão começou sempre com uma insatisfação, nada tá bom, qualquer problema assim que me confrontasse mais diretamente, eu já me afligia, eu já tinha sentido um medo de situações difíceis e imaginava muitas coisas, medo de perder o marido, o problema no trabalho. Me sentia doente, porque a depressão dá sintomas como se você estivesse doente, como uma tuberculose, falta de ar, dor no corpo, só chorava, não tinha vontade de trabalhar. Ela falava, acho que eu tô com depressão. Eu falei, mas o que é isso? Que depressão? Isso é bobeira. E ela via nas reportagens essas coisas. Tinha vezes que ela ficava deitada o dia inteiro, não queria fazer nada. E eu achava que era da gravidez, né? Fiquei uns 2 anos com depressão profunda, tive que consultar o psiquiatra. E eu era internada direto com problema também de pressão alta, desgaste emocional. Devido aos problemas emocionais, a pressão subia e chegou num ponto, a depressão, que eu fiquei de cama, já não levantava mais da cama, não tinha ânimo para nada e não tinha vontade mais de sair, de viver. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, a depressão ocupa o 2º lugar dentre as doenças que causam incapacidade no trabalho, e a projeção é de até 2020 ela esteja no topo da lista. Ainda segundo a OMS, a média de falta no trabalho de um indivíduo com depressão é de 7 dias por mês, enquanto a média geral é 1 vez a cada 30 dias. Em linha com essa afirmação, uma pesquisa realizada pela Universidade de Brasília, em parceria com o Instituto Nacional de Seguro Social, revela que 48,8% dos trabalhadores que se afastam por mais de 15 dias do trabalho sofrem com algum transtorno mental, sendo a depressão o principal deles. Para os especialistas, os programas de qualidade de vida adotados pelas empresas podem ajudar no processo, seja na forma de suporte necessário ao funcionário deprimido, seja pela prática de ações gerais de prevenção à saúde e melhoria do bem-estar. Estimular a prática de exercícios físicos podem reduzir a depressão pela metade. Pelo menos é o que apontou o estudo realizado pelo Centro Médico Southwestern, da Universidade do Texas, o primeiro a avaliar os exercícios como tratamento isolado da depressão, sem associação com medicamentos. A pesquisa acompanhou 80 pacientes durante 3 anos, indicados para realizar treinamentos aeróbico 3 ou 5 vezes por semana. O grupo que praticou exercícios aeróbicos 5 vezes por semana reduziu seus sintomas em 47% após 3 meses de treino. O grupo que se exercitava 3 vezes por semana melhorou seus sintomas em 30%. A chave do benefício parece estar nos efeitos que o exercício físico de moderado a intenso, feito de maneira continuada por 30 minutos a 35 minutos, exerce sobre o organismo. A pesquisa abre espaço para que novas modalidades de tratamento de depressão possam ser estabelecidas, já que muitos pacientes não buscam ajuda por conta do estigma social da doença. As estimativas são de somente 23% das pessoas que sofrem de depressão recebem a atenção adequada. Isso sem contar com os preconceitos de transtornos mentais e também a dificuldade de interpretar os sintomas faz com que uma pessoa demore a procurar ajuda. Os sinais podem ser confundidos com sentimentos naturais do ser humano, como tristeza, indiferença e desânimo. Bastante difícil, que eu não sabia o que era.
ela falava que era depressão e não entrava na minha cabeça o que era depressão, qual a doença, qual o que podia fazer a depressão. Aí ela ficou grávida, e a neném. E teve uns problemas médicos. Aí começou o problema, que eu achava que pra mim não era nada. Começou muito ciúme, muita marcação, ficava me ligando e desconfiança. Primeiramente tudo desconfiança. No programa Análise Direta, que foi ao ar em 2010 pela HIT, o psicanalista Dr. Kamal Narras esclarece a diferença entre depressão e tristeza. Bom, tristeza é um sentimento que muita gente é comum nas pessoas. A pessoa pode apresentar instantes, momentos de tristezas e momentos de alegria, né? Depressão é um estado mais profundo de tristeza e que perdura muito mais tempo e pode perdurar a depressão por muitos anos até, né? E é importante que a pessoa possa ter consciência de que já está num quadro depressivo e que busque ajuda com profissionais, com médicos, com psicoterapeutas, para poder até sair desse quadro, porque vão precisar de ajuda, sem dúvida. Adriana procurou ajuda na medicina porque sentia muitas dores. Eu procurei, porque a depressão, eu procurei primeiro porque eu achei que eu estava com um problema cardíaco também, porque ela chega a doer o peito, então eu tinha uma dor no peito insuportável, uma angústia, uma dor insuportável. Então, como doía demais, eu tinha muita dor de cabeça, dor nas pernas, então eu procurei ajuda médica pelas dores. A dor no peito não tinha nada a ver com a hipertensão. Daí eles me encaminharam para o psiquiatra. Daí eu comecei a tomar antidepressivo, daí melhorou assim, as dores do peito, tudo, mas assim, eu não podia parar com o medicamento. Parou com o medicamento, eu caí em depressão de novo. E chegou num ponto que mesmo tomando os remédios da depressão, eu cheguei no ponto de ficar de cama, não fazia mais efeito. Parecia que eu estava com uma doença grave. Eu tinha muita tristeza, eu era muito triste, muito desconfiada de tudo. Não confiava nas pessoas, eu me achava feia, autoestima muito baixa, tudo quanto é roupa que eu punha pra mim também não estava bom, achava que ele estava com vergonha de mim. A depressão afeta 350 milhões de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, e é mais prevalente entre mulheres. No Brasil, cerca de 1 em cada 10 pessoas sofrem com o problema. Certamente, a alteração hormonal, entre outros fatores, torna a mulher mais predisposta à depressão e transtornos depressivos. Para cada homem com problema, há 2 mulheres na mesma situação. As mulheres também são mais predispostas a distúrbios de humor como as disritmias. Estado de alteração de humor que corresponde basicamente à depressão leve. Em geral, hoje, pelo menos o que a gente tem recebido no consultório, são homens e mulheres. A maioria é um pouco mais mulheres, em função do corpo que elas têm, dos hormônios, do sistema hormonal, que é bem diferente do homem. E as mulheres, e os homens também, nesse caso, passam a ter depressão a partir do momento que elas sentem um vazio dentro delas. Com este sentimento, a Adriana passava a maior parte do dia na cama. Eu tenho filhas, né? E eu tenho outros filhos também e eu sempre pensei nos meus filhos. Eu acho que na época meus filhos foram assim tudo para mim, porque eu sei que os filhos precisam da gente e a gente é o alicerce na vida dos filhos. Então, para eles, eu sempre procurei me manter forte, uma mulher decidida, mas as minhas forças estavam minando. Então, não dava mais para eu esconder essa força que não existia dentro de mim. Chegou a semana do meu marido ter que fazer as coisas em casa, porque eu não conseguia, não é que eu não queria, não tinha força para fazer as coisas em casa.
Agora que eu sei o que é depressão, né? Os seus sintomas, já... Mas no começo eu não queria fazer mais nada. Só ficava deitada, só queria dormir. Não queria... Era uma briga para ela descer essa escada, para ir ali comprar um pão. Mal saía com ela, quando saía ela começava a falar: não sei como você quer ficar com uma mulher dessa. Você não tem vergonha de sair comigo? Não aguento mais. Eu só queria ficar dentro de casa. Já não saía para não ter que me arrumar. Porque não era só a depressão. Por que ela pegou depressão? Eu ficava pensando, por quê? Porque ela é gorda? Porque ela é baixinha? A autoestima dela, ela estava com a autoestima baixa. Não queria mais sair dentro de casa. Se achava inferior. Qualquer mulher que passasse, ela se achava inferior. O humor deprimido faz com que a pessoa passe a enxergar o mundo e a si mesmo de forma negativa e infeliz. Mesmo se acontece algo de bom em sua vida, ela vai dar mais atenção ao aspecto ruim do evento. A Adriana se sentia inferior. Com isso, passou a desconfiar do marido e quase veio a separação. A ponto de eu querer separar, que eu tinha muita desconfiança. Ele não tinha paz para trabalhar. Eu ligava para ele de meia em meia hora e queria ouvir o barulho do trabalho dele para ver se ele estava lá mesmo. Eu desconfiava. E se ele chegasse meia hora atrasado, já entrava em crise já. Então era um martírio, acho que tanto para mim que estava vendo aquilo, como para ele. Ele não tinha vida própria. Sempre em casa tinha uma discussão. Mas ele ficava muito magoado, muito chateado. E a gente acabava se afastando com isso. Era como uma obsessão que eu tinha em relação a isso. Não, separar eu nunca pensei não. Porque eu falei, nossa, eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa de... A gente vivia tão bem, porque agora nós estamos nessa... Aí eu já pensava que era coisa que os outros estavam fazendo pra gente separar, inveja. Eu pensava mais nessas coisas. E os problemas na família só aumentavam. A vida financeira do casal ia de mal a pior. E na época a gente estava passando as dificuldades financeiras, eu acho que também sobrecarregou muito também. Tudo ela. O financeiro pega bastante, porque o financeiro, além da situação em si, que para ser um grave problema financeiro, abala todas as outras áreas da nossa vida, né? Consequentemente, o casamento também. Então, acabam tendo aquelas discussões, o relacionamento acaba se distanciando um pouco mais e o dinheiro entrava, parece que não rendia. É o mesmo, né, a quantia hoje, mas você não parece que hoje ele flui melhor. Eu não sei se eu sei administrar melhor, ou Deus está abençoando que esse dinheiro frutifique, que dê para pagar tudo, comprar tudo. Ele está sendo abençoado. Nós chegamos a ser assaltados 2 vezes. Também desestruturou bastante familiar, né, os assaltos. Vendo aquela situação, o Senhor Jesus estendeu a mão para resgatar Adriana das garras do inferno que ela vivia. Como está escrito em Salmos capítulo 34 e versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Eu precisava lavar roupa e tive que sair para comprar produto de limpeza. Ao invés de ir no mercado, eu fui na vizinha ao lado e eu contei para ela que eu estava bem, que eu precisava pegar logo o produto para vir embora, que eu queria deitar logo. Aí ela falou: nossa, você não pode ficar assim, isso é falta de Deus. Eu tenho o telefone de uma moça da Igreja da Graça, liga para ela, ela vai fazer oração para você. Sempre que eu precisei de oração, ela me atendeu bem. Eu cheguei em casa, já liguei porque eu estava muito mal, só chorava, não conseguia nem falar. Ela falou para mim ler a Bíblia e como me colocar em oração, mas que ela ia orar por mim todos os dias. Ela fez oração por telefone, mas ela fez com que eu fosse na igreja. Fazer o que na igreja, orar. Aí ela, como ela estava querendo ir, então nós já estávamos até com... Uma semana antes a gente tinha ido no médico, viu o negócio, né, do pé dela, que só vivia com a dor no pé. Não queria ir trabalhar.
Mas tudo isso já é decorrente da depressão, né? Ela falou que ia na igreja. Eu falei, mas tem que ir no domingo, 10 horas. Eu falei, logo cedo. Aí nós fomos no domingo, aí oramos, estamos lá e eu sentado. Vendo que Deus havia libertado a esposa, Adriano apenas queria só acompanhá-la, mas também foi tocado pelo Espírito Santo. E a palavra foi tocando, trabalhando o coração, a gente foi se envolvendo com a presença de Deus e cada palavra que eu ouvia, até hoje, né? Todas as palavras para minha vida, é para mim, é para mudar alguma coisa, para transformar, para aumentar a fé, para a gente se colocar mais na presença de Deus. Em um mês eu já era outra pessoa. E meu marido também. Comecei a ver as mudanças dela, ela mais animada, aí eu comecei a prestar mais atenção e comecei a acompanhar ela. Mas foi muito rápido, foi questão do mês 10 já pro mês 12 já vi mudança, 2, 3 meses. Liberta totalmente. Do meu trabalho também eu mudei bastante minha postura, mais calma, eu acho que com mais sabedoria para agir nas situações difíceis, enfrentar, orar. A oração é tudo na vida da gente, então tudo que você buscar a Deus, em primeiro lugar, antes de tomar uma decisão, antes de agir, é o melhor caminho. Conforme eu estava indo nos cultos, comecei a escutar a palavra. E ela queria conversar comigo, aquele aperto no peito, vontade de chorar e segurando. E sempre eu falava para ela em casa, dá uma vontade de chorar quando o pastor canta, a pastora canta aqueles louvores, dá vontade de chorar. Ela falou, chora que ali é você e Deus. E eu comecei, aí teve um dia que eu não aguentei. Acho que senti mesmo e chorei bastante. Apesar que meu marido, depois que nós fomos para a igreja, ele mudou muito também, não foi só comigo a mudança foi no meu lar mesmo. E a gente foi até mudando a conduta da gente no dia a dia. E a minha saúde gradativamente foi melhorando. Fui diminuindo os remédios e aprendendo a me colocar em oração, buscar a presença de Deus. Ver que Deus está agindo na nossa vida, que através da oração a gente recebe a cura, a libertação, expulsar o mal da nossa vida. Hoje em dia eu confio plenamente nele, porque nós estamos vivendo a palavra de Deus, eu não tenho mais dúvida se ele vai trabalhar mesmo, se ele tem outra pessoa. Ele demonstra para mim no dia a dia, na vivência 2, o amor dele por mim, pela família. Então nosso amor, nossa união aumentou diante desse relacionamento com Deus também. Aí nós aprendemos a orar junto, nós dois, marido e mulher. Melhorou muito, muito mesmo. O relacionamento conjugal é outro, né? A gente tem amor, tem diálogo, tem paz dentro de casa. Ele pode sair para trabalhar sossegado. Eu não ligo nem uma vez para ele para vigiá-lo. E se a gente liga assim é uma coisa a mais, para dar um recado, alguma coisa, mas não para ficar tentando ver se ele está lá mesmo. A gente faz muito isso, conversa, tem meta, tem plano. Deus mudou, desde o momento que entrou Deus na minha vida, assim, mudou tudo. Uma coisa que eu aprendi na Igreja da Graça, que eu acho que é um ponto marcante, esse livro diz, é como você colocar sua fé em ação. Assim como Deus deu sabor à vida de Adriana, ela sente no coração o desejo de se tornar patrocinadora. A gente se tornou patrocinador para ajudar a levar a palavra de Deus para outras pessoas também. Que a gente sabe que, sendo patrocinador, está ajudando a passar a palavra para o mundo todo, não só na nossa região, no Brasil. Então tem muitos povos carentes também que precisam ter a salvação. Porque muita gente escuta rádio, vê televisão, né? E tem algum custo.
Porque esses dias eu vi no carro, eu escutei no carro outra emissora falando dos valores, quanto que é 1 minuto da programação de um rádio, da televisão. E aquele ali entrou na minha cabeça. Falei, nossa, então o cara deve gastar uma grana. Aí eu comecei a pegar o patrocínio todos os meses. Agora tá vindo em casa direto. Aí comecei a fazer uns propósitos na igreja. As campanhas de segunda, quarta e sexta, pela saúde dela. Peguei firme mesmo. Dá até vontade de chorar. Só tenho que agradecer a Deus e as pessoas que me levaram a palavra, né? Tranquilas, conduz meus pastos verdejantes, contigo estarei por toda a eternidade. Cuida de mim, cuida de mim, Senhor, cuida de mim, Senhor, cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por ti. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por ti. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Certamente, esses 2 versículos do livro de Salmos fazem parte do que Deus fez na vida de Adriana. Do vazio, hoje cheia do Espírito Santo, da tristeza para a alegria. Se você passa por um momento de tristeza e angústia, invoque a Deus que Ele te ouvirá. Da mesma maneira que Deus mudou a história de Adriana, Ele quer mudar a sua também. Nós ficamos por aqui. Desejo que você seja cheio do Espírito Santo e até a próxima.